Eu sou a Mona Lisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. A região Nordeste hoje, gente, é a segunda do país com o maior número de casos confirmados da Covid-19. São mais de 60 mil casos, dizendo bem claro, isso agora, tá? No momento em que esse episódio é gravado. E o número, infelizmente, está crescendo. Já são quase 4 mil mortes causadas pelo novo coronavírus na região. Depois desses números tão horríveis, mas necessários da gente falar, até para chamar a atenção das autoridades e a nossa também, a gente precisa deixar bem claro que a situação é mais preocupante no Ceará e em Pernambuco. Pelo menos 5 estados aqui do país com um número muito preocupante, porque mais de 80% dos leitos de UTI dedicados a pacientes com coronavírus estão ocupados, e a gente vê aqui em Pernambuco, quase 100%, né? A gente tem Ceará também com 88%, Amazonas 87%, Pará 86%. Vamos ao Ceará agora, que ultrapassou o Rio de Janeiro e agora é o segundo estado com mais casos confirmados de coronavírus, atrás apenas de São Paulo, uma disputa que ninguém quer ganhar. Mas mesmo em estados onde o número de casos ainda não é tão grande, o sistema de saúde está no limite, está quase colapsando, como é o caso do Rio Grande do Norte, que anunciou essa semana estar com quase 100% dos leitos de UTI da rede pública ocupados. Diante desse cenário, um grupo de cientistas foi criado para buscar, então, soluções e acompanhar também a situação dos 9 estados que fazem parte da região. É o Comitê Científico do Consórcio Nordeste, coordenado pelo neurocientista Miguel Nicoleles e também pelo físico e ex-ministro de Ciência e Tecnologia Sérgio Rezende. O Sérgio falou com a gente sobre o trabalho do comitê e sobre a situação da pandemia no Nordeste. E a gente começou perguntando, então, como é que o comitê foi formado e como ele atua. Esse comitê científico foi criado pelo Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste foi criado no ano passado, em agosto de 2019, pelos governadores dos 9 estados do Nordeste para articular ações entre os estados, fazer compras conjuntas e assim por diante. Com o advento da pandemia, aproximadamente 7 semanas, o Consórcio Nordeste resolveu criar esse comitê científico. Ele é coordenado por mim, por Miguel Nicoleles e por Carlos Gabas. E tem representantes dos estados. São 12 representantes, além de nós 3. Todos os 9 estados indicaram representantes. Então, nós temos um comitê formado por 15 pessoas e nós, desde a primeira semana, organizamos 9 subcomitês. Os 9 subcomitês têm outros representantes indicados pelos estados. Então, nós temos aproximadamente 80 pessoas trabalhando no comitê e no subcomitê. E o nosso papel é utilizar o conhecimento científico para fazer recomendações aos governadores. A gente também falou sobre o que aconteceu no Maranhão e no Ceará, estados no Nordeste, mas também no Pará, estado da região Norte, que foram os primeiros a decretar o lockdown. Começou hoje na Grande São Luís e cidades da região metropolitana o bloqueio total de atividades não essenciais para conter o avanço do coronavírus. Este é o primeiro lockdown do país. O lockdown é quando tem aquele fechamento mais rígido de todas as atividades para combater, então, o aumento dos casos. E perguntamos se já é possível saber se essa medida tem resultado ali no achatamento da curva de contágio nesses estados. Vamos ouvir. Olha, ainda é muito cedo, porque, como nós sabemos, uma pessoa infectada demora alguns dias, pode ser uma semana, até um pouco mais, para desenvolver os sintomas. Então, uma semana é pouco tempo. Agora, eu quero lembrar que Pernambuco também decretou lockdown, um estado também bastante afetado pela pandemia, e esses decretos foram feitos atendendo uma recomendação do nosso comitê, que recomendou que as medidas de confinamento social, que estavam implantadas em todos os estados, precisavam se tornar mais rígidas. Então, lá no Maranhão, se não me engano, eles chamam de lockdown mesmo. Agora, no Ceará, chamam de isolamento social rígido, e aqui em Pernambuco chamam de quarentena, que nem todo mundo quer usar esse nome lockdown.
Para entender tudo isso, a gente também teve que saber quais são as especificidades, né, da pandemia ali na região Nordeste e por que estados como a Bahia, por exemplo, que adotou medidas semelhantes a outros estados, têm menos casos. As características da pandemia no Nordeste, na verdade, são parecidas com de outras regiões do Brasil. E algumas delas, algumas regiões, alguns estados, a população foi mais obediente, digamos assim, às medidas restritivas. Que as medidas restritivas são baixadas por governadores, por prefeitos. Ocorre que muitas pessoas não obedecem essas recomendações, a determinação das medidas. Então, o confinamento social muda muito de um lugar para outro. Na média, no Nordeste, ele é menor do que 50%. O que é um índice baixo para que a gente possa conter o avanço rápido dessa pandemia. O ideal seria ter 70%, só que esse percentual não foi alcançado em nenhum estado do Brasil. O fato desses estados como Pernambuco, Maranhão e Ceará terem mais casos tem algumas explicações, né? Pernambuco tem o maior aeroporto do Nordeste, então a importação de vírus foi muito grande. Ceará também é um estado com muito turismo. Maranhão é um estado próximo da região norte, onde Amazonas e Pará tem uma contaminação muito grande. Então, já há algumas semanas, nós percebemos, porque temos um sistema de acompanhamento através de telefone celular, percebemos que havia um fluxo de pessoas, um fluxo grande de pessoas do Pará para o Maranhão, da região norte para o Maranhão. Então, nós chegamos a prever e alertar o governo do Maranhão para a necessidade do fechamento das estradas. Mas o fechamento das estradas quase não foi feito de maneira muito frouxa. E essa é uma razão pela qual o vírus foi se espalhando em todo o Nordeste. Nós sabemos que tem vírus que são transportados por insetos. Por exemplo, a dengue é transportada pelo Aedes aegypti, a zika por mosquinha, né? Mas esse vírus em particular, o SARS-CoV-2, chamado coronavírus, ele é transportado pelas pessoas. Então, o contágio se dá quando há um contato entre as pessoas, ou quando há um contato pessoa-objeto-pessoa, ou então partículas, né, de gotas provenientes de espirros e tal, chegam a outra pessoa. Então, é o contato direto entre as pessoas. Por isso é que o confinamento social é a maneira mais adequada de evitar rapidamente o contágio do vírus. No comecinho do episódio, a gente falou sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, onde essa semana o governo anunciou ter quase 100% dos leitos da rede pública já ocupados. Então, a pergunta foi a seguinte, exatamente sobre essa relação de leitos de UTI por habitante, se está diretamente relacionada, ligada à situação de alguns estados no Nordeste. Vamos ouvir. Na verdade, quando nós recomendamos o lockdown do estado, nós recomendamos que ele fosse feito quando mais de 85% dos leitos de UTI tivessem ocupado, porque a preocupação é salvar as vidas, né? Então, o estado do Rio Grande do Norte também já deveria estar decretando lockdown por essa questão. Embora o número de casos lá seja bem menor, né, a dificuldade da rede de saúde é uma dificuldade grande. Então, a ideia de fazer o lockdown é exatamente para salvar vidas. Uma outra explicação que vale a pena você acompanhar com atenção é sobre a importância das equipes de saúde da família no combate à Covid-19 na região. Veja, muito importante numa situação de crise sanitária como nós temos agora, é que as pessoas tenham um atendimento rápido quando tem alguns sintomas, até porque a tendência de muita gente é de querer buscar um hospital, uma internação. Então, em muitos casos, ou a doença que a pessoa tem, o sintoma que ela tem, não é da Covid-19, ou então são sintomas leves. Muitas pessoas estão tendo a Covid, mas têm sintomas leves. Então, a importância do atendimento imediato nesse programa de saúde da família é exatamente para evitar sobrecarregar os leitos de UTI que são
em número pequeno, porque eles são dispendiosos, porque eles exigem pessoal da saúde mais qualificado. Então, é muito importante numa hora essa que qualquer sintoma que as pessoas tenham, ficam logo preocupadas achando que estão com a Covid. Então, o atendimento rápido é muito importante. Por isso, as UPAs estão desempenhando um papel importante no Nordeste. Elas existem em quase totalidade do município e têm um papel muito importante. Os números de casos e de mortes confirmados do comitê são diferentes dos números do Ministério da Saúde. E a gente perguntou qual a importância desses números, então. Essa diferença não é muito grande, não. O que ocorre é que nós recebemos informações diretamente dos estados. E o sistema todo tem sua lentidão. Então, os números não são tão diferentes assim. Agora, além de ter os números oficiais dos estados, nós temos um sistema que eu mencionei antes, que, com o apoio de pesquisadores do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, que monitoram 98 milhões de telefones celulares. Nós temos também um aplicativo que chama Monitora Covid-19, que está sendo cada vez mais usado pelas pessoas. Então, nós temos várias fontes de informação, mas os números oficiais são aproximadamente os mesmos, não há tanta diferença. Agora, nós temos uma subnotificação. Essa subnotificação é devido a alguns fatores. Um deles é a falta de maior número de testagens. Os testes não estão disponíveis para toda a população. A testagem é cara. A rede pública tem um número limitado. Os laboratórios particulares cobram muito para fazer os testes. Então, tem muita gente que não faz teste. Eu, pessoalmente, tenho alguns conhecidos, amigos, parentes, que tiveram sintomas claros da Covid e, felizmente, ficaram bons, não tiveram quadro agravado. E eles nunca comunicaram a qualquer pessoa que tiveram sintomas da Covid. Então, a subnotificação ela é real. Eu, pessoalmente, não me preocupo tanto com a subnotificação dos casos. E, então, é o seguinte, a notificação dos óbitos ela é muito próxima da realidade, porque as pessoas são enterradas em cemitério, ela tem atestado de óbito, assim por diante, os cartórios mandam as informações, então os números de óbitos são muito próximos da realidade. O fato de que a subnotificação de casos existe faz até com que a proporção no Brasil e em outros lugares também, a proporção de óbitos relativos ao número de casos, na verdade, é menor do que tem sido divulgado. Porque, pelos números oficiais, o Brasil tem praticamente 6% de óbitos para casos, o que é um percentual muito grande. Se a subnotificação for grande, tem pessoas que dizem que é do fator 10, isso significa dizer que o percentual de óbitos é bem menor. Isso também está acontecendo. Sempre existe um atraso, porque as pessoas morrem e aí o material é colhido e ele vai para o laboratório, o resultado demora uma semana, 10 dias para sair, então existe uma defasagem, digamos assim. Mas no final das contas, nós teremos números em relação aos óbitos muito próximos da realidade, porque essa defasagem vai sendo corrigida. Nós vemos claramente que todo final de semana o número de óbitos diminui. Não é que ele não diminui, é que a notificação formal ela demora mais tempo, porque os cartórios não funcionam no final de semana, assim por diante. Gente, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste também criou um aplicativo para monitorar os casos do novo coronavírus e agilizar a atualização dos números. E claro que a gente perguntou como é que funciona e se tem produzido resultados efetivos. Esse aplicativo foi desenvolvido por uma empresa na Bahia, por encomenda do governo da Bahia. Na verdade, vários estados do Nordeste desenvolveram, através de suas startups, aplicativos diferentes. Mas esse da Bahia se mostrou o mais completo e aí, então, nós recomendamos que todos os estados do Nordeste utilizassem. Temos feito campanha para que as pessoas baixem o aplicativo. O aplicativo é baixado como qualquer outro, né? E nós também estamos recomendando que as pessoas, ao fazerem isso, elas preencham uma tabela de informações para que nós tenhamos dados sobre idade e assim por diante. Então,
as pessoas com o aplicativo, rapidamente elas podem indicar se estão tendo sintomas, se não estão. Então, nós temos uma informação, no momento, como o número de pessoas que têm aplicativo ainda é relativamente pequeno, nós temos uma informação por amostragem. Mas é uma informação muito importante, por exemplo, do ponto de vista geográfico, para nós sabermos, nas várias micro-regiões do estado do Nordeste, como é que o vírus está se espalhando, como é que as pessoas contaminadas estão localizadas. Então, esse Monitora Covid-19 é o aplicativo oficial do Comitê Científico e ele está se mostrando bastante importante para o nosso acompanhamento. A gente também perguntou sobre um dado recente que tem assustado muita gente em várias regiões do nosso país, mas especificamente no Nordeste, que é o aumento de casos nas cidades do interior, ou seja, não são mais as regiões metropolitanas só que preocupam. Na verdade, nós alertamos os governadores do Nordeste há 3 semanas sobre isso, porque nós temos informações dinâmicas sobre o movimento das pessoas. Quem leva o vírus são as pessoas. Então, nós identificamos que várias estradas do Nordeste, em todo o Nordeste, estavam congestionadas, com muita gente se deslocando. Foi nesse ponto que nós vimos que havia um grande fluxo de veículos da região norte do Maranhão. Alertamos o governador do Maranhão sobre isso. E há 3 semanas nós recomendamos que os estados do Nordeste passassem a controlar as estradas de fronteira com os outros estados, com barracas de fiscalização, para que os policiais procurassem impedir que as pessoas se deslocassem por qualquer razão. É muito importante também controlar o fluxo de pessoas nos ônibus, porque o ônibus lotado, levando pessoas de um estado para o outro, a probabilidade de estar levando o vírus é muito grande. Então, é muito importante que não se pode deixar de ter ônibus completamente, mas é importante que a lotação do ônibus fosse muito menor do que a capacidade deles e que as pessoas estivessem usando máscara. Então, na verdade, já faz 3 semanas ou um pouco mais que nós alertamos para essa questão da interiorização. A interiorização é exatamente feita pelas pessoas transportando o vírus das capitais, onde eles chegaram, pela importação, porque os aeroportos estão nas capitais, e nós previmos, então, que o vírus ia para o interior pelo transporte terrestre. Infelizmente, não foram tomadas medidas por razões diversas, por dificuldades, assim por diante. Então, a realidade é essa. Nós continuamos fazendo recomendações para que algumas cidades do Nordeste, no qual o vírus ainda não chegou, no qual nós ainda não temos informação de casos, que elas sejam trancadas, as cidades sejam trancadas. Nós temos exemplos no Nordeste de cidades que foram trancadas e que o vírus desapareceu. Uma delas é pequena, é a Ilha Fernando de Noronha. Fernando de Noronha chegou até alguns casos, mas eles fecharam o aeroporto, deixaram de receber turistas, as pessoas ficaram em casa. Outro lugar turístico muito importante é Pipa. A praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, também foi fechada e o número de casos é muito pequeno. Então, como nós não temos, no momento, outra forma de impedir o contágio, não temos vacina contra esse vírus, o jeito é fazer com que as pessoas não transportem o vírus. Daí a importância do lockdown, do isolamento social rígido e da diminuição do fluxo de transporte terrestre. No início do mês, o coordenador do comitê, o neurocientista Miguel Nicoleles, demonstrou preocupação com o afrouxamento das medidas de isolamento em Sergipe. Aí o Item Mais perguntou: é uma sinalização importante de que a região, os moradores da região devem se preparar para enfrentar um período maior de restrições? Veja, felizmente, o governador de Sergipe entendeu o alerta que Nicoleles fez em uma entrevista numa emissora de televisão e no dia seguinte ele revogou o decreto. Então, nós estamos convencidos de que os estados que decretaram lockdown vão demonstrar em mais uma semana, um pouco mais, uma diminuição na aceleração dos casos, ou seja, na velocidade de expansão. E isso vai servir para mostrar que essas coisas funcionam e vai servir de exemplo para todos os estados.
então, a semana tá acabando, cheia de notícias pesadas. Quando deu, a gente sorriu. Quando foi importante, a gente pensou juntos. E é esse o nosso propósito. Então, como tem o fim de semana, vai ter uma pausa aí. Mas não esqueça, na segunda-feira a gente se vê. Não, na segunda-feira a gente se ouve de novo. Beijo, em pé.